Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, uma das principais recomendações do Ministério da Saúde. Eu tô aqui com a Rafaela, ela é gestante, né? Ela vai trazer algumas dúvidas aí sobre a amamentação pra gente. Evelyn, eu preciso preparar a mama durante a gestação? Hoje a gente sabe que não tem nenhuma preparação específica para o seio durante a gestação, tá? Tem uma ação que a gente consegue estar orientando que auxilia durante esse momento, que é justamente o banho de sol e de luz na região do mamilo e auréola. Então, realmente expor a região durante uns 5 minutinhos aí por dia a essa luz que vai aumentar aí a proteção do tecido e facilitar no início da amamentação. Hoje a gente tem um conhecimento que o aleitamento materno é a melhor estratégia de nutrição para o bebê, tá? Ele incentiva o vínculo mãe e bebê, a gente tem um produto que é eficaz e barato porque é produzido pelo próprio corpo da mãe, né? Então facilitando aí todo o processo. Com isso a gente também tem uma nutrição eficaz, diminuindo aí os riscos de algumas doenças e diminuindo o risco de mortalidade infantil. Entre os benefícios para a mãe, a gente tem aí principalmente a diminuição do risco de hemorragias pós-parto, tá? A gente sabe que alguns hormônios liberados durante a amamentação facilitam a contração uterina e com isso diminuindo o sangramento dessa mulher, tá? E hoje é um dos principais motivos pelo qual a mulher ela retorna para o hospital precisando aí de novas intervenções. Além disso, a gente tem a produção aí, uma proteção ampliada contra algumas patologias, então a mais conhecida aí é realmente a proteção contra o câncer de mama, né, que a gente consegue com a amamentação, sendo que quanto mais a gente mantém esse bebê em aleitamento materno, melhor a proteção para essa mãe. É um facilitador do vínculo entre mãe e bebê, é um momento único ali entre os dois, de interação, de conhecimento, né? É um momento onde eles estão pele a pele, onde é possível esse bebê ter o reconhecimento de cheiro e até mesmo de sons, que existe a memória intraútero e isso é reativado no momento da amamentação, melhorando aí o vínculo entre os dois. Para a criança, a gente também conhece alguns benefícios, tá? Então a gente volta um pouquinho naquilo que a gente sempre escuta, que é um alimento mais completo para o bebê, é o mais nutritivo, ele tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento daquela criança, nas diferentes fases que ele vai apresentar, tá? A gente sabe que o aleitamento materno, ele é indicado desde o momento do nascimento, né? Então existe a hora ouro, que é justamente esse primeiro contato dentro da primeira hora após o nascimento, onde tem o reconhecimento da mãe, reconhecimento da mama, e com toda essa sensação em volta, a gente tem aí uma produção de alguns hormônios que também facilita a descida do leite. O leite materno ele passa por algumas modificações desde o primeiro momento até a constituição aí final dele. Então, o primeiro leite que a gente tem conhecimento é o colostro, é o leite que é rico principalmente aí em agentes imunológicos para esse bebê. A gente costuma falar que é a primeira vacina da criança, né? Ele vai trazer toda a imunidade que essa mãe adquiriu no decorrer da vida, com contato com algumas patologias ou até mesmo o contato de algumas vacinas, vai ser passado para essa criança pelo leite. Depois de alguns dias, a gente vai ter a pojadura, que é justamente a descida do leite, e com isso ele passa por uma nova transformação. A gente vai ter o leite de transição, e é fácil de identificar isso até mesmo na sua aparência, tá? O leite de transição, ele tem a sua formação mais ou menos no final da primeira semana. A gente percebe aí, além dos agentes imunológicos, também há outras vitaminas e nutrientes para o desenvolvimento dessa criança. E com o passar de alguns dias, a gente vai ter, por fim, o leite maduro, que é o leite que vai perpetuar até o final da amamentação. Existe leite fraco? Não. Ou a gente fala que o leite ele é espécie específico, né? Então, cada espécie produz o leite voltada para a sua população, né? Então, a gente não tem um leite fraco, tá? A gente tem algumas formas do leite, ele tem algumas mudanças aí do primeiro momento até a gente chegar no leite maduro, mas todos eles são ideal para aquele momento de desenvolvimento do bebê. Falando um pouquinho mais sobre o leite maduro, a gente sabe que a mamada ela tem algumas fases. É de conhecimento hoje, então, que o leite maduro ele também possui as suas fases, né? Então, a partir do momento que a gente coloca o bebê para mamar, coloca o bebê em seio materno, a gente vai ter ali aquele primeiro leite, que ele é constituído principalmente por água,
aumentando aí a hidratação dessa criança, cessando a sede dela, e com o passar ali dos minutos, conforme a sucção do bebê, a gente vai ter também o leite mais rico em nutrientes, que é a parte do meio dessa mamada, e por fim a gente vai ter um leite aí rico em gorduras, que vai facilitar o crescimento e o ganho realmente de peso dessa criança. Dentro ainda da mamada, é importante trazer para vocês que o bebezinho ele não precisa ficar um tempo específico na mama, tá? Mas a gente precisa observar algumas características. Então, principalmente se a gente tem esvaziamento dessa mama, né? Se ela tá ficando flácida, a mama cheia, ela fica mais enrijecida, ela fica mais redondinha, conforme o bebê vai mamando, ela vai esvaziando e ficando flácida. Então é importante a gente perceber se isso está ocorrendo de fato, tá? Fazer o rodízio da mama também é importante, tá? Então dá tempo para aquela mama se recuperar, né? E aí a gente vai fazer o rodízio, mas sempre lembrar de observar realmente se está tendo esvaziamento da mama. Ocorreu o esvaziamento, na próxima mamada a gente vai ofertar a mama contrária. E algumas vezes, quando a gente oferta a mama para o bebê, ele dá algumas sugadinhas, mas logo ele para, não ocorre o esvaziamento da mama. Nesse momento, a próxima vez que você vai ofertar a mama, você pode manter o mesmo lado, sem necessidade de trocar. O ser humano ele é único e com isso a gente tem as diferentes anatomias. Isso também mostra pra gente no seio, no momento da amamentação. Então hoje a gente tem alguns formatos de mamilos, né? Eu trouxe aqui para vocês essa sequência de mamas, onde a gente consegue exemplificar isso melhor. Então a gente tem aquele mamilo que ele é plano, ele fica ali retinho, em conjunto com a auréola da mãe, e tem o invertido, que ele fica um pouco mais retraído. Tem o mamilo protuso, que fica aquele biquinho para fora, e por fim, aquele mamilo que ele é mais aumentado, tá? Indiferente do formato do seu mamilo, a gente consegue aí ter uma amamentação eficaz. Então, indiferente o formato do mamilo, ele não define se uma mulher ela vai ou não conseguir amamentar, tá? Mas para facilitar esse momento, a gente tem alguns exercícios que eu consigo aí orientar as mães que ela pode fazer para deixar esse momento mais fácil, né? Então a gente vai estimular a região, com isso deixar o mamilo um pouco mais protuso, facilitando a pega correta. Como que eu posso fazer isso? Então a gente vai fazer movimentos de vai e vem na lateral, em cima e embaixo, e por fim, pequenos círculos, estimulando a área, deixando esse mamilo mais protuso e facilitando o momento da pega. Então, após aí o exercício na região do mamilo, né, a gente precisa entender como que essa mama vai ser ofertada para o bebezinho, tá? Então, no primeiro momento, a gente vai fazer a expressão desse leite. Eu vou posicionar minha mão em C, coloco a mama em cima dos 4 dedos na parte inferior, o dedão ali próximo à parte superior da auréola, eu vou fazer uma pequena expressão. Lembrando sempre que essa expressão ela não pode ser para baixo, ela é para frente, para que a gente tenha a saída do leite. Ah, então vamos lá, a gente vai tentar, faz a expressão. Tendo a saída do leite, a gente vai pegar o leite e vai passar ali na região da auréola e do mamilo, tá? E com isso a gente vai ofertar essa mama para o bebê. Lembrando sempre de levar a região do mamilo na parte superior do lábio do bebê. Ele vai seguir os instintos, né? Então o próprio cheiro do leite já vai facilitar esse momento, fazendo com que o bebê abra a boca e é nesse momento que a gente vai ofertar a mama para ele. Após esse momento a gente vai identificar se esse bebê está tendo uma pega correta, então a gente vai ver outros sinais, né? A pega correta, a gente fala que ela é uma pega assimétrica, onde a gente identifica que a boquinha do bebê, ela vai ficar na parte inferior, cobrindo toda a auréola, e na parte superior vai ficar um restinho de auréola ali sobrando, tá? A gente também vai procurar trazer o queixinho bem perto da parte inferior da mama, deixando a área do nariz do bebê livre. Um bebê, ele não consegue sugar e engolir, então a gente tem um movimento de bochecha, né? Ele suga, a bochecha ela vai ficar cheia e depois
ele acaba deglutindo o leite, tá? Então sempre observar também o movimento de bochecha que esse bebê vai fazer durante a mamada. Outro ponto importante, né, é quais são as posições em que a mãe ela pode estar amamentando o seu filho, tá bom? Então a gente vai trazer primeiro aqui a posição clássica, onde a gente tem o bebê barriga com a mãe, a gente vai ter essa cabecinha na dobra do braço, vai utilizar o antebraço para prestar apoio a essa criança, tá? A cabecinha do bebê também vai estar próxima ao seio materno, evitando assim o estiramento dessa mama e uma pega mais rasa, que acaba propenciando alguns traumas mamilares. Então, com a mama, né, após aí o exercício de mamilo, a expressão do leite e a hidratação da região, a gente vai levar o mamilo na parte superior do lábio do bebê, próximo também ali à região do nariz. Com isso, o bebezinho ele vai ter a abertura da boca e a gente vai ofertar o seio para esse bebê. A partir do momento que começou a sucção, a gente vai analisar outros sinais dessa pega, né? Então a gente vai identificar aí qual que é a posição dessa boquinha desse bebê, né? O lábio inferior, ele tá voltado para baixo, o superior voltado para cima, então aquela boquinha de peixe, né? Então a gente vai evitar sempre a boca cerrada, com os lábios para dentro. Outro ponto que a gente vai que é importante trazer é que o queixinho do bebê ele precisa estar sempre ali próximo à parte inferior do seio, tá? E com isso deixar a parte do nariz livre, facilitando a respiração do bebê. A gente mostrou aqui a posição clássica, né, a tradicional que a gente encontra aí no nosso dia a dia, mas a gente tem algumas variações que podem ser utilizadas também, tá bom? Então a gente tem a posição invertida, onde a gente vai trazer esse bebezinho aqui para na lateral do nosso corpo, coloca o nosso braço entre as pernas do bebê e vai trazer a cabecinha dele bem próxima ali ao seio materno, tá? No momento que a gente vai ofertar o seio para aquele bebê, são as mesmas etapas, então essa parte ela não muda, tá bom? Uma outra variação seria o cavalinho, né? É o bebezinho que ele mama sentado, tá? Então, deixar ele sentadinho na nossa perna, uma perninha do bebê para cada lado, traz ele bem pertinho do nosso tronco, tá? Nunca esquecer de dar suporte para a coluna do bebê, então manter ali a mão desde a cabecinha até no decorrer da coluna do bebê, ele sempre bem pertinho de você, tá? E aí, novamente, a forma de ofertar, ela é sempre a mesma, bom? E por fim, a gente tem a amamentação na posição deitada, né? Que é uma posição confortável, normalmente as mulheres elas ficam mais relaxadas, mas aí chama a nossa atenção o fato de muitas vezes ela estar sonolenta nesse momento, tá? Então, a gente não tem uma contraindicação para amamentar deitada, porém a gente precisa estar alerta, né? Estar sonolenta nesse momento, adormecer, traz alguns riscos e a gente não aconselha, tá bom? Então pode ser feito, mas com atenção. Evelyn, tem algum preparo que eu preciso fazer antes de iniciar a mamada? É importante a gente fazer sempre uma massagem na região do seio antes de iniciar a mamada, tá? Principalmente naquele primeiro momento, que é durante a pojadura, onde a gente tem a descida do leite e muitas vezes a gente também tem o endurecimento, né, do leite, da mama, então sempre fluidificar o leite antes de ofertar o seio para o bebê, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar ali a região da mama, né? A gente vai fazer uma massagem mesmo, tá bom? Então vamos de um lado para o outro, tá? Cima para baixo. E aí a gente vai pegar 2 dedinhos, né? Com uma certa pressão, não pode ser leve, não é carinho, né? A gente vai fazer todo em volta da auréola, mais perto do mamilo também, até a gente conseguir diluir todas as pedrinhas de leite que tem na região do seio, tá? A gente também vai identificar que a região da auréola ela vai ficar mais macia após a massagem e isso facilita muito a pega correta do bebê. E se o meu bico do peito rachar, tem alguma medida que eu posso tomar? Sim, a gente tem algumas medidas que ajudam nesse período, né? Então é comum ter uma sensibilidade maior no início da amamentação, tá? E a gente pode usar o próprio leite materno, que contém alguns nutrientes e a própria gordura ali que consegue hidratar a região. A gente também pode ter o auxílio do sol novamente, né? Então do banho de luz,
para estar facilitando a cicatrização e da própria rosquinha, né? Então hoje a gente tem um objeto que facilita esse momento, que é a rosquinha que é feita de tecido, a gente coloca ali entre o seio e o sutiã da mãe, e a gente diminui o atrito do mamilo com o tecido do sutiã, facilitando também aí, esse processo de cicatrização. Como eu faço para armazenar o leite e por quanto tempo eu posso armazenar? O leite materno ele pode ser armazenado em domicílio, tá? Então a gente não precisa de um ambiente específico para isso. Tem alguns pontos que precisam ser chamados mais atenção e que a gente precisa tomar cuidado, tá? Então, principalmente, qual que é o recipiente que a gente vai armazenar esse leite? É importante a gente ter um recipiente de vidro com tampa de plástico, tá? O leite, ele tem uma durabilidade, uma validade ali dentro do freezer da sua casa e ele pode ficar armazenado até 15 dias. Para que a gente tenha esse controle, é importante também anotar qual é a data e o horário que a gente fez a extração desse leite. Tá? Não é necessário a gente encher o frasco em uma única só vez. Então a gente pode encher o frasco aos poucos, mesmo no decorrer de alguns dias, desde que a gente não perca aquele prazo de validade que é a primeira retirada do leite. Bom, ele fica no freezer então por 15 dias. A gente também consegue manter ele na parte inferior da geladeira por até 12 horas. Tá? Então a orientação realmente é só retirar o leite do freezer no momento que a gente vai utilizar, quando a gente tem a certeza que vai utilizar o leite, porque senão a gente vai ter a perda do leite, do material. A esterilização, ela pode ser feita em casa, tem alguns utensílios que são apropriados para isso, a gente encontra facilmente aí no momento que está montando o enxoval do bebê, mas a gente pode fazer também aquela esterilização mais caseira, né, que a gente escutava aí no nosso dia a dia, que é justamente pegar uma panela grande, colocar água, deixar a água levantar a fervura e colocar os recipientes que vão entrar em contato ali com o bebê dentro daquela panela. Tá? A partir do momento que a água começa a ferver, a gente mantém ali por uns 15 minutos. A gente vai fazer a retirada desses objetos e deixar o objeto secar sozinho. Então não é orientado a gente pegar o pano de prato e secar o objeto. Eu posso oferecer a mamadeira para o meu bebê? A gente não orienta a introdução da mamadeira ou de bicos de uma forma geral. Tá? Esse tipo de material ele pode prejudicar o desenvolvimento do bebê, principalmente da região do maxilar, da boquinha dele, da carga dentária, que é justamente o desenvolvimento orofacial. Tá? Existem alguns outros utensílios que podem ser utilizados nesse momento, então a gente vai dar preferência pela colher dosadora, pelo copinho, né? E aí a gente consegue ter a mesma função da mamadeira.